A delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, homologada neste sábado pelo STF, amplia o ambiente de apreensão no entorno mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com Acácio Miranda da Silva, que é especialista em direito eleitoral e constitucional. Acácio, muito bom dia para você. Agradeço já a sua participação aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, Soraya. Bom dia, Tiago. É um grande prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Acácio, para a gente poder entender como vai funcionar daqui para frente, né? Essa homologação da delação premiada e também a saída de Mauro Cid neste sábado, né? É só a primeira fase dessa investigação da Polícia Federal. Inclusive, Mauro Cid deve prestar novos depoimentos ainda na semana que vem. Então, agora, na prática, ele já não pode mais ficar em silêncio e nem mentir nos próximos depoimentos, já porque ele pode retornar para a cadeia, é isso? Exatamente. A delação premiada, a rigor, Soraya, é um contrato feito entre acusação e acusado. E neste contrato, o acusado assume a responsabilidade pelos delitos que tenha cometido e também assume o compromisso de fornecer às autoridades investigadoras todas as informações às quais ele tem acesso. E quando eu digo todas as informações, elas dizem respeito a eventuais coautores ou eventuais partícipes desse crime, além dos elementos de materialidade, ou seja, todas as provas inerentes ao cometimento destes crimes. Ô, doutor, uma questão é a seguinte, né? Nesses últimos dias a gente teve a decisão do ministro Dias Toffoli de anular todas as, entre aspas, né, delações premiadas da Odebrecht, né? Delação, no caso, o acordo de leniência, que esse é o termo usado para as empresas, né? E aí desqualificando ainda mais o que foi feito na Operação Lava Jato. Eu pergunto, se ele não apresentar provas, o que acontece? Se ele diz que vai falar, é que alguma prova ele tem ou não necessariamente, professor? Ele, quando assume a delação, quando assume os termos da delação, ele deve obrigatoriamente ter informações, sob pena de aquela delação ser considerada nula e ele ser responsabilizado por todos os crimes que lhe foram atribuídos anteriormente. Só que, quando a gente fala da Odebrecht, Tiago, é importante a gente fazer só um parênteses aqui. O acordo de leniência, ele é administrativo. Ele não tem qualquer efeito penal, diferentemente da delação premiada, que tem efeitos penais. Inclusive, o acordo de leniência está previsto na Lei 12.846, que é a lei anticorrupção, ao passo que a delação está prevista na 12.850, que é a lei das organizações criminosas. O que foi amplamente discutido durante a Lava Jato, e no meu entendimento, de fato, foi um equívoco, os investigadores durante a Lava Jato poderiam ter dividido essas circunstâncias em esferas distintas, foi um acordo administrativo ter efeitos penais. Se eles tivessem simplesmente separado, olha, este acordo vale para isso e aquele acordo vale para aquilo, nós não estaríamos discutindo essas circunstâncias neste momento. Trazer ainda uma repercussão de ontem, o ministro da Justiça, né, Flávio Dino, foi às redes sociais elogiar o trabalho da Polícia Federal, que pela lei, se eu estiver errado, pode me corrigir, Acácio, pode fechar esses acordos de delação premiada sem passar pela PGR. Inclusive, Augusto Aras discordou dessa posição e também usou as redes sociais para se manifestar. Seria importante, nesse momento, os advogados de Mauro Cid também conversarem com a PGR, até para não ter algum tipo de ruído? O acordo de delação premiada, Soraya, é entre acusação e defesa. Em determinadas fases do processo da investigação, a autoridade policial, no caso a Polícia Federal, funciona como acusador, como investigador. Então, a própria lei das organizações criminosas prevê a possibilidade da delação premiada ser feita entre a autoridade policial e acusado, ou Ministério Público e acusado, a depender do momento. Quando o acordo de delação premiada for feito entre
autoridade policial e acusado, ele é submetido ao Ministério Público para que o Ministério Público opine sobre este acordo e depois é submetido à autoridade judicial para que ela homologue o acordo. Então, a lei prevê, é importante nós falarmos isso para que fique claro, a possibilidade do acordo entre autoridade policial e acusado, opinando depois o Ministério Público e homologando depois a autoridade judicial. Doutor, e para que fique claro, ele fazendo a delação premiada, quais os benefícios que ele pode ter? Ele tem alguns benefícios. Primeiro, ele pode ser isento de pena. Quando condenado, ele pode ser isentado desta pena. Em segundo lugar, pode haver uma diminuição de pena. Ele é condenado à imposição de determinada quantidade de pena, mas diante do acordo, há uma redução desta pena. Em terceiro lugar, ele pode ser condenado, mas pode ser imposto um regime de cumprimento de pena mais brando. Então, supondo que a condenação dele fosse equivalente a um regime de cumprimento de pena fechado, pode ser imposto um semiaberto ou um aberto. São estas as três possibilidades que se tem quando do acordo de delação premiada. Do ponto de vista jurídico, né, essa delação premiada, então, ela é considerada um meio para a obtenção dessas provas, mas sozinha ela não tem a capacidade para incriminar uma pessoa? Exatamente isso. Todas as provas no ordenamento jurídico, Soraya, sob o ponto de vista penal, obviamente, elas servem para que se fundamente uma condenação. Por vezes, elas servem para que se fundamente uma absolução, mas é óbvio que elas são analisadas dentro de um conjunto. Uma prova por si só, na maioria dos casos, não tem o condão de condenar ninguém. A delação premiada, portanto, todas as informações e provas trazidas a partir da delação premiada são um ponto de partida para que sejam produzidas novas provas. Então, o delator traz determinadas informações, a partir daí são feitas provas periciais, por exemplo, são ouvidas testemunhas, por exemplo, são realizados interrogatórios, por exemplo, a partir dos quais são ou surgem fundamentações para consubstanciar e para manter os termos da delação. Professor, mudando de assunto, e daqui a pouco o Roberto Mota vai fazer uma pergunta para o senhor também, eu queria falar sobre a mini-reforma eleitoral, os principais pontos que devem trazer mudanças para o ano que vem, e é sempre bom lembrar que há uma data limite para que essas alterações tenham validade para o pleito do ano que vem, ou seja, um ano antes para que haja as mudanças sejam implementadas, não é isso? Isso, é o princípio da anualidade eleitoral. Para que uma regra valha para as próximas eleições, ela precisa ter sido aprovada um ano antes destas eleições. E no que diz respeito, Tiago, aos principais pontos da reforma, são vários os pontos, mas eu acho que importantes. Primeiro, a questão das federações. As federações poderão ser construídas 6 meses antes das eleições, hoje esse prazo é de 1 ano. Em segundo lugar, as contas dos partidos federados estarão separadas, porque hoje um problema na conta de um dos partidos federados pode reverberar problemas ao outro ou aos outros partidos federados, mesmo que as contas destes estejam regulares. Um segundo ponto importante diz respeito à internet. Hoje nós sabemos que a internet é um ponto importante para a realização de campanhas. Então, haverá a possibilidade de serem impulsionadas publicidade dos candidatos e também serem postadas informações eleitorais no dia das eleições, porque hoje isso é tratado como boca de urna virtual e deixaria de sê-lo. Um terceiro ponto diz respeito ao financiamento, à doação aos candidatos através de PIX. Hoje isso não é permitido, mas nós sabemos que o PIX é um
instrumento, um mecanismo de circulação financeira importante no nosso país, então isso também seria permitido nas eleições. Um quarto ponto diz respeito à lei da ficha limpa, ao prazo de inelegibilidade. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal têm posicionamentos diferentes sobre isso. Nós sabemos que a inelegibilidade é de 8 anos, mas há quem conte estes 8 anos a partir do cumprimento da pena e há quem conte estes 8 anos a partir da decisão condenatória. A reforma estabeleceria o segundo prazo, então os 8 anos são contados a partir da decisão condenatória. São vários os pontos trazidos pela mini-reforma, mas eu acho que estes são os que têm efeitos práticos mais contundentes. E aqui eu faço uma ressalva. O texto da mini-reforma também trata da questão das candidaturas minoritárias, especialmente daqueles 30% relacionados às candidaturas mínimas de mulheres. Mas a relatora da mini-reforma e o responsável pela condução da mini-reforma, ambos já disseram que este tema não seria tratado na mini-reforma. E como nós não tivemos acesso ao texto final ainda, é difícil nós cravarmos. Este também seria um tema bastante importante ser tratado na mini-reforma. Agora, a pergunta do nosso comentarista, Roberto Mota. Bom dia, doutor. Eu já fui candidato 2 vezes, tive essa experiência, e uma das coisas que eu descobri é que a nossa legislação eleitoral é muito complexa, especialmente no que diz respeito à propaganda eleitoral e à prestação de contas. O candidato que não tiver um bom advogado e um excelente contador, ele pode ficar numa situação muito complicada. E aí a gente, quando discute esse assunto, ouve às vezes algumas pessoas dizendo que, na verdade, o que falta é fiscalização. Ontem a gente entrevistou um especialista que diz isso, é preciso fiscalizar mais. Mas, além da legislação ser muito complexa, há um grande número de candidatos, né? Só nas eleições de 2020, no Brasil inteiro, foram mais de 500 mil de candidatos concorrendo a vagas de vereadores e prefeitos. É viável se fiscalizar tudo isso? Como é que se fiscaliza uma quantidade tão grande assim de campanhas? Mota, bom dia, prazer revê-lo. Eu acho que são 2 os pontos. Primeiro, a mini-reforma vai tratar, inclusive, desses 2 aspectos. A prestação de contas, que é bastante complexa. Um dos pontos da mini-reforma é a simplificação da prestação de contas e o adiantamento do prazo da prestação de contas. Por quê? Hoje, o período eleitoral começa e consta do Divulgacand, que é o site do Tribunal Superior Eleitoral, que aquelas contas, que aquela candidatura, que o registro daquela candidatura ainda está em análise. Em segundo lugar, a questão da propaganda eleitoral. De fato, há uma complexidade enorme quando nós olhamos para a legislação que regula a propaganda eleitoral. E há, inclusive, uma série de burocracias a serem superadas e a serem observadas quando da divulgação da propaganda eleitoral. Um dos exemplos trazidos pela mini-reforma é a retirada do nome do vice e do CNPJ da candidatura na propaganda veiculada através da internet, através das redes sociais. Mas, quando nós falamos sobre fiscalização, eu concordo com você. A nossa justiça eleitoral é muito bem estruturada, é muito bem aparelhada, mas dada a quantidade de candidatos, é difícil que seja fiscalizado, que seja investigado, que seja apurado a contento cada uma das supostas irregularidades. Mas também há um fator que hoje, principalmente através do Pardal, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, é possível que qualquer cidadão e até os concorrentes façam denúncias destas irregularidades. Inclusive, é uma constante para quem trabalha com direito eleitoral,
ficar com o aplicativo aberto o tempo todo, inclusive no dia das eleições, para que sejam feitas estas denúncias. Então, a Justiça Eleitoral não tem braço, mas os outros partidos, os outros candidatos acabam tendo. Isso fomenta até uma guerra de denúncias no período eleitoral. Falamos ao vivo, portanto, com Acácio Miranda sobre a mini-reforma, também outros assuntos aqui, destaque de hoje, que vai repercutir ao longo da semana. Mais uma vez, nosso muito agradecimento pela sua participação e todos os esclarecimentos. Até uma próxima e uma boa semana para você. Obrigado, Soraya. Obrigado, Thiago Mota. Um grande abraço a vocês e aos que nos acompanham. Bom domingo.